A Icefields Parkway não é uma estrada comum. Chamada por muitos de a rodovia mais bonita do Canadá, por alguns, a mais bonita da América do Norte. 232 quilômetros de asfalto cortando as montanhas rochosas. Mas no vídeo anterior, já exploramos o lugar mais bonito do Canadá. Se não viu, não deixe de ver. Então fica a pergunta, será que essa estrada faz jus à fama que tem? O que de mais bonito podemos encontrar por essa região? Hoje, vamos descobrir isso, porque vamos fazer ela inteira, de ponta a ponta. Essa estrada liga os dois parques nacionais mais importantes do Canadá, Parque Nacional de Banff e Parque Nacional de Jasper. E ela foi construída em um dos piores momentos da história. Eu estou com minha irmã Laís em uma jornada de 6.000 quilômetros de motorhome pela América do Norte, pagando $1 por dia. E nesse vídeo, vamos cruzar lagos com cores excepcionais e paisagens fenomenais, geleiras que estão derretendo, lagos escondidos, canyons onde a água esculpiu a rocha e um córrego cheio de mosquitos, até chegarmos em uma geleira de verdade. E você vai descobrir se essa rodovia realmente faz jus à fama. Não perca! E agora a gente está aqui tomando um café da manhã e olha que delícia esse dia de hoje, que é um lugar perfeito para tomar café da manhã. E tem um bichinho que tá louquinho de vontade de ganhar um pouquinho também, que tá aqui, ó. Oi! Mas levando em consideração que ele tá bem gordinho, eu acho que muitas pessoas dão comida para ele. Mas não pode, é proibido alimentar a vida selvagem aqui, incluindo os esquilinhos, que por mais bonitinho que eles sejam. E mais parece inofensivo, mas não é. E aqui é um problema, por exemplo, quem dá comida para urso, que daí o urso aprende que os humanos têm comida e vem invadir os lugares, sabe? Hoje a Laís vai dirigindo. A gente tá partindo para Jasper. E a primeira parada? Ebert Lake. Ebert Lake. Partiu. Esse é um camping que tem cerca elétrica em volta, então ele é protegido de urso. Tem um outro camping do lado que não é. Aí só pode tipo motorhome que tem a casca dura, tipo o nosso assim. Aí se tiver alguma coisa, tenda não pode, e não pode nada que tenha tipo teto mole assim, porque o urso pode atacar, pode ser muito perigoso. E é muito bonito, fica no meio do bosque de pinheiros esse daqui. É a primeira vez dirigindo um caminhãozinho? Primeira vez dirigindo um caminhãozinho. E partimos. Mas antes de entrarmos na rodovia, antes mesmo da primeira parada prevista, uma outra pausa obrigatória. Porque a Icefields Parkway é bastante longa e dentro de parques nacionais, praticamente não existem postos de gasolina e precisamos abastecer para garantir a viagem. Aí tem 3 grades de gasolina, a octano 87, 89 e 91. A gente vai pôr a mais barata. Tá $1,45 o litro. Dá o quê? Uns 6 e pouco, né? Uns R$6 e pouco. Mais ou menos isso. E logo chegamos no início da estrada. Mal andamos e já aparece a placa de que nos próximos 230 quilômetros não tem serviço de celular. E bem em seguida, nossa primeira parada. E agora a primeira parada é o Ebert Lake. E o lago é bem pertinho do estacionamento. A cor dele já é bem diferente do Moraine e do Lake Louise, que a gente foi no vídeo passado. Esse lago
é conhecido pelos seus reflexos. Quando está sem vento, que não é o caso hoje, a superfície da água vira um espelho perfeito, possibilitando fotos maravilhosas das montanhas e do céu, se duplicando. É um lago glacial também, como o Louise e o Moraine. E serve como aperitivo para as próximas paradas que virão. Tá uma água bem gostosa, não tá gelada não. Não é igual os outros lagos de degelo, que é congelante. Esse lago é bem bom. Dá até vontade de nadar. Nós não contávamos que não ia ter zero de internet. Então, não temos GPS. Mas tudo bem. A gente, no pior dos casos, a gente tá sem o cabo da Starlink ainda. No pior dos casos, a gente liga o gerador para ter internet. Mas temos o bom e o velho mapa. E o mapa diz que é pra cá. Então vamos pra cá. Mas será que a gente leu certo o mapa? É, aí tem esse problema. Daqui uns 5 minutos. Olha que estrada linda, cheia de pinheiros. Como tudo aqui, né? O problema maior de não ter sinal de celular é não conseguir pesquisar as próximas paradas. Porque essa estrada tem muitas e muitas paradas. É impossível parar em todas, em um só dia de viagem. E sem internet, fica difícil escolher os melhores lugares para não deixar para trás alguma atração imperdível. Nós paramos no Mosquito. Tinha uma placa escrito Mosquito para direita. Aí como a gente não faz a menor ideia do que seja, que a gente não tem sinal, a gente desceu para ver. Olha, eu tô ouvindo barulho de água, de rio. Ah, Mosquito Creek. É um hostel rústico. Que legal. Tá falando que é um camping rústico, com sauna, bem quentinha e... eu não sei o que é mais. E mosquito, muito. E bem, se tivéssemos celular, provavelmente não teríamos parado aqui. Mas olha que riacho lindo encontramos. O Mosquito Creek, ou o Riacho do Mosquito, que tem suas águas vindas do descongelamento das geleiras, como quase tudo aqui. Coloquei agora a Starlink aqui, liguei o gerador e vamos acessar a internet. Terminei de fazer minha pesquisa na internet, só para salvar os mapas, para já ver onde a gente está indo. Vou desligar agora a Starlink daqui, guardar a anteninha que está aqui em cima. Olha, ela tá bem aqui em cima, ó. Nessa clarabóia. Opa. Nos ajudou muito. E agora eu vou desligar o gerador, que sem o cabo ali ela só funciona com o gerador. E agora a gente está pronto para continuar a viagem. E conforme ganhamos altitude, conforme andamos mais e mais pela estrada, começamos a ver o que dá nome a essa rodovia: geleiras. A Icefields Parkway pode ser traduzido como a rodovia dos campos de gelo. Mas tem uma coisa interessante. Na língua inglesa, rodovia normalmente é highway, estrada rápida, feita para conectar cidades, para você ir do ponto A ao ponto B da forma mais eficiente possível. Mas essa daqui é uma parkway, e a diferença é importante. Uma parkway não é feita para a velocidade, é feita para a experiência. Parkways são estradas cênicas, projetadas especificamente para passar pelos lugares mais bonitos, para você parar, apreciar, explorar. Por isso, o limite de velocidade aqui é baixo. Por isso, existem tantos mirantes.
por isso a estrada serpenteia pelas montanhas ao invés de cortar reto através delas. Não é sobre chegar rápido em Jasper, é sobre a jornada, sobre o que você vê pelo caminho. Começamos a ver os Ice Fields, os campos de gelo que dão nome à estrada, geleiras milenares. E a próxima parada é uma parte dessas geleiras. Aqui mais uma parada agora, que é a geleira. E aqui é o Crowfoot Glacier, que ele fica bem aqui nesse canto, ó. É como se fosse, a tradução seria mais ou menos a geleira do pé do corvo, porque o pé do corvo tem 3 dedinhos assim, e é como se fosse aqui, ó, o primeiro dedo da geleira, o segundo e o terceiro. Só que o terceiro, nessa época onde as geleiras estão derretendo, esse terceiro dedo já derreteu na década de 40, e o segundo dedo já diminuiu muito a quantidade de gelo depositada desde os anos 2000, assim. E uma geleira são neves que elas nunca derretem. No inverno vai depositando neve, no verão derrete um pouco, mas não tudo, então ela fica sempre neve nessa parte. Só que é como se ela vai escorregando, é como se fosse um rio assim que se move muito, muito lentamente em estado sólido. E essa movimentação faz com que ocorra um fenômeno que deixa as águas dos lagos aqui com uma cor surpreendente. Assista ao vídeo anterior para entender um pouco mais. O link está na descrição. E seguindo de volta para a nossa rota, a próxima parada é bem próxima. É um lago, um dos maiores lagos por aqui. Que parada é essa, Laís? Essa daqui é a Bow Lake. De tanto a gente vê o rio Bow, agora a gente tá vendo o Bow Lake. E tem relação um com o outro. Sabe qual é a relação? Pra mim, o rio É que Bow aqui- virou Bow Lake. Não, é o contrário, aqui é a nascente do Bow Lake. Aqui é a nascente do Bow Lake? É a nascente do rio Bow. Então faz sentido. O nome Bow significa arco assim, de arco e flecha. E é porque aqui nas margens desse lago, os povos nativos que aqui habitavam usavam uma planta que crescia aqui na margem desse lago para fazer arco. Então ficou o lago Bow. E é a nascente do rio Bow, que cruza lá em Calgary, um rio extremamente gelado. E do lado de lá é a geleira que a gente tava. Bem ali, ó, dá pra ver a geleira ali no fundo, que é a água do rio Bow é muito gelada. Eu entrei um pouquinho lá em Calgary e, nossa, é congelante. E dá pra saber por quê, porque vem da geleira. E agora, estamos indo para a parada mais famosa de toda a Ice Fields Parkway, Peter Lake, o lago que está em todos os cartões postais daqui, considerado por muitos o mais bonito das montanhas rochosas. E olha, como estamos sem internet, eu quase falei para pularmos essa parada, porque a gente não tinha certeza se era aqui mesmo ou não. Não tinha como pesquisar nesse momento. Estávamos olhando só pelas placas, mas ainda bem que não pulamos. Mas para ver o Peter Lake, você tem que obrigatoriamente fazer uma trilha. E quando você chega no mirante, bem, você vai ver. Visto de cima, dizem que esse lago parece a cabeça de um lobo ou uma raposa, uma silhueta animal. Dizem que você consegue imaginar as orelhas, o focinho, até dá. Mas o que mais fica à mostra é a beleza daqui. Olha esse lago, que coisa mais linda. Ele é o Peter Lake. É um lago que foi nomeado em homenagem a Bill Peter, que foi um dos primeiros exploradores aqui, e ele era caçador e guia turístico.
e ele trouxe os primeiros cientistas, ele guiou os primeiros cientistas que exploraram a região aqui. E ele era um caçador que ele usava um lobo empalhado nas costas, que era para afastar outros animais e assustar outros caçadores que vissem. E é um lugar muito, muito maravilhoso. E olha que legal, dá pra ver mais ou menos aqui, assim, tipo no sopé da montanha, é uma cachoeirinha, que é bem pequena na verdade, que é a água derretendo da geleira que tá logo ali em cima e caindo no lago. Depois dá pra ver o caminho da água seguindo até o lago. É muito bonito esse lugar, olha. Parece até mentira essa cor, não tem nenhum filtro. Se você pegar a lista dos lugares mais incríveis do mundo, em muitas delas aparece esse lugar, representando as montanhas rochosas. A geleira que abastece o Petal Lake é a geleira Petal, e precisamos falar um pouco dela também. Mas, assim como as outras geleiras, ela está acabando. Ela fica na cabeceira do lago, logo antes dessa parte mais arenosa. Em 1920, a geleira era assim, e pela imagem dá para ver como é hoje. E ela está em ritmo acelerado de desaparecimento. Entre 1999 e 2019, a geleira recuou mais de 1 quilômetro. E entre 2019 e 2025, mais 450 metros. Pesquisadores da Universidade de Saskatchewan afirmam que se ela continuar no ritmo atual, ela não existirá mais na próxima década. E o Lago Petal, que depende dela, pode desaparecer também. Valeu a pena ter passado aqui? Surreal. É muito bonito, né? Ele é surreal. Ele parece que saiu de um filme de Avatar, assim. Não tem como descrever. A cor é muito assim intensa. Muito é mais intensa. bonito que o Lake Louise e o Lake Moraine, que são muito, muito mais famosos. É muito mais bonito. Muito. É difícil sair do Petal Lake. Você quer ficar, quer absorver, quer gravar essa imagem na memória. Mas ainda existem outros lugares surpreendentes no caminho. Algumas paradas nós pulamos para visitarmos lugares ainda mais surpreendentes. E agora estamos indo para um lugar completamente diferente. Não é um lago, não é uma geleira, é um canyon. Mas é outro lugar que precisa fazer uma trilha para chegar. O acesso não é imediato. Agora nós estamos indo no Mistaya Canyon. Exatamente. E falaram que é só pegar essa estradinha, descer, a gente chega. É muito diferente do resto das coisas aqui da região. São os cânions profundos. Mistaya. Na língua Cree, o povo indígena que habitava essa região significa Grizzly Bear, o urso Grizzly. E o nome faz sentido. Os povos indígenas que viviam aqui sabiam que esse era território de ursos. Ursos vinham pescar no rio, beber água fresca das montanhas e evitavam esse canyon, porque um urso encurralado num canyon é perigoso. Então chamavam de Mistaya, território do urso Grizzly. Era um aviso. Olha que incrível esse lugar. O rio, ele entra completamente dentro do canyon. Ele tem aqui, aí ele entra completamente no canyon. O rio Mistaya nasce nas montanhas e ao longo de milênios, essa água escavou esse cânion profundo na rocha calcária. E não foi rápido, foi bem lento. Pacientemente,
a água carregando sedimentos, pequenas pedras, areia, milhares de anos de força constante, erodindo, escavando, moldando. E continua. Agora, nesse momento, a cada segundo, mais rocha é removida. Imperceptível para vermos, mas constante. Mas a coisa que mais chama a atenção não é o visual, é o som. Esse rugido constante, ensurdecedor quando se está lá. No vídeo, eu diminuo o som bastante para você poder ouvir a minha voz. São milhares de litros de água por segundo passando por um cânion estreito. E conforme você se aproxima da borda, você sente uma vibração. O chão literalmente vibra sob seus pés. A rocha transmite a energia da água. Não é contemplativo como as outras paradas. É confrontador. Você consegue caminhar bem perto da borda, olhar direto para baixo e ver a água a poucos metros. É fascinante e é assustador. E uma coisa muito assustadora é ver como as outras pessoas se aproximam perigosamente do precipício, de uma forma muito imprudente. Tem uma mulher na beira do precipício tirando foto, dá um desespero, sabe? Gabi, vamos? Vamos. Ai, é melhor Ai, isso é muito tempo assistir. Ai, caiu. Ah, não, saiu, graças a Deus. A gente fica sofrendo pelas pessoas que ficam na beirada do precipício. Mas é muita loucura fazer isso. O que a Laís temia aconteceu para um outro motorhome do lado. Vai ser difícil sair. Você foi bem, Laís. Muito bem. A Laís quase entrou no motorhome errado. Eu tentei abrir a porta, daí tinha um cara que me olhou assim, daí eu falei, era igualzinho o motorhome, meu era do lado. É. Daí eu pedi desculpa pra ele, ele falou assim, se eu tivesse entrado, eu teria saído com a mulher dele. Ele tava esperando a mulher sair do motorhome. Ai. Nossa, cansou agora, tá meio friozinho Não, hoje? é, Deu um calor tá agora. calor, meu Deu. Deus. Aqui é o rio Saskatchewan. É onde dá pra atravessar o rio. O ponto de travessia do rio Saskatchewan tem uma importância histórica enorme. Por séculos, povos indígenas usavam essa passagem. Era uma das poucas formas de cruzar as montanhas rochosas. Uma rota comercial entre as pradarias e a costa do Pacífico. E no século XIX, exploradores europeus usavam o mesmo caminho e foi muito usado até a estrada de ferro ficar pronta. E as águas que passam aqui vão fazer uma longa jornada até o Oceano Ártico. E também marca a metade da Icefields Parkway. Agora que passamos da metade da estrada, percebi que esqueci de falar de algo muito importante. A história da própria estrada. A Icefields Parkway foi construída entre 1931 e 1940, durante a Grande Depressão. 1929, o mundo entra em colapso econômico, desemprego em massa, fome, desesperança. O governo canadense decide criar projetos de obras públicas para gerar empregos, para dar esperança, para colocar as pessoas para trabalhar. E um desses projetos foi essa rodovia. Centenas de homens
foram contratados. Muitos eram veteranos da Primeira Guerra Mundial. Homens que haviam sobrevivido às trincheiras da Europa e agora precisavam reconstruir suas vidas. Eles trabalhavam manualmente, picaretas, pás, dinamite, sem máquinas modernas, abrindo caminho através de montanhas que nunca haviam sido cruzadas por estrada. Ganhavam 25 centavos por dia, alguns dólares por semana, e trabalhavam em condições brutais, frio extremo, neve, altitudes acima de 2.000 metros, pouca comida disponível. Trabalhavam 6 dias por semana e 10 horas por dia. Condições que hoje seriam consideradas impróprias e inseguras. Levaram quase 10 anos. E em 1940, a estrada foi oficialmente aberta ao público. E aqueles homens criaram uma obra-prima, uma das estradas mais bonitas do mundo. E isso mostra algo importante. Mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo nas maiores crises, projetos extraordinários podem surgir. Obras que atravessam gerações, que continuam inspirando pessoas décadas depois. E a nossa próxima parada aqui é a mais impactante de todas. É a geleira Athabasca, a geleira mais acessível das Montanhas Rochosas, onde você pode literalmente caminhar sobre o gelo, tocar uma geleira com as próprias mãos. Mas também a mais triste, ao perceber de perto que a geleira está morrendo, recuando metros por ano, desaparecendo diante dos nossos olhos. E como esse vídeo já está muito longo, no próximo vídeo vamos ver isso de perto. Vai ser um vídeo muito mais importante do que esse, e eu vou te contar detalhes que aposto que você não sabia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o próximo. E deixe nos comentários se está gostando e qual sua parada favorita até agora. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.